Olá. Prosseguindo no estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, Allan Kardec analisa o tema convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Allan Kardec se baseia num texto que está contido no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. O capítulo 14, ele trata em 3 momentos a questão de ser convidado ou de convidar. Ser convidado para um festim ou convidar para um festim. O capítulo 14 traz 3 situações diferentes, onde Jesus, então, apresenta as suas lições para o desprendimento dos bens materiais e direcionar nossas escolhas para a conquista do reino dos céus e seus valores eternos e imutáveis. O capítulo 14, ele inicia dessa maneira, para situar o tema que Allan Kardec selecionou. É assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então tem ali uma passagem onde ele cura uma pessoa que tinha um problema de saúde num sábado e faz a pergunta: é lícito curar no sábado? E há depois 3 passagens, digamos assim, 3 parábolas, onde uma delas fala sobre e disse aos convidados uma parábola. Então ele está tratando dos convidados. São os convidados para um festim e que aceitaram o convite. Essa primeira passagem fala aqueles que procuravam os primeiros lugares e tudo nós conhecemos. A segunda passagem é o tema que Kardec selecionou para este momento do capítulo, que é para a pessoa que convidou, que nós vamos examinar. E uma terceira passagem, ele fala novamente para pessoas que tinham sido convidadas para um festim e não aceitaram o convite do Senhor. Então, essas 3 passagens, referindo-se a convidar ou ser convidado para um festim, para, enfim, para um almoço, um lanche, o que seja, né? Então, Kardec coloca esta segunda passagem, que é referente à pessoa que convida. Veja só: disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, Jesus, neste ensinamento, ele coloca a nossa dificuldade de fazer as coisas que são
próprias do reino de Deus. Ou seja, o desprendimento dos bens ou dos benefícios resultantes do bem que pratiquemos. É desprender-nos dos bens materiais, das vantagens de praticar o bem. Uma é você receber a retribuição por ter feito um bem. Você convida alguém que depois possa te retribuir. Você está no mundo material, no mundo das coisas que mudam, as coisas perecíveis. A outra é você convidar alguém que não possa te retribuir, por mais que você, no fundo, gostaria de ser retribuído, mas você convidou já para não correr este risco. Convidou pessoas que não tenham meios de retribuir. Então você faz o bem e não recebe retribuição. E com isso você permanece com o mérito do bem que você pratica. Olha o ensinamento de Jesus, porque conhecendo as nossas dificuldades, né, de apego às coisas materiais, apego a desejos, apego a bens, Jesus apresenta uma sugestão para que a gente possa driblar este arrastamento do ego. Arrastamento para ser beneficiado, ou seja, eu estou pensando em mim e não no outro. Para a conquista do reino de Deus, é necessário que a gente se desprenda do interesse pessoal para servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Então, assim, Jesus apresenta essa passagem. E ele fala uma questão muito interessante, fala assim, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Se a gente não é retribuído na terra, que venha satisfazer os nossos desejos, né, o nosso anseio, então receberemos o bem que praticamos no reino dos justos, na ressurreição dos justos, ou seja, quando retornarmos ao mundo espiritual após a morte do corpo. Porque quando praticamos o bem e não obtemos a satisfação do bem que praticamos, isso nos fica na consciência como um mérito. É uma aprovação de nossa consciência e que nos coloca, assim, em sintonia com o reino de Deus, que é um reino de benevolência, é um reino de compaixão, não é? É um reino de solidariedade, de fraternidade. Quando nós praticamos atos dentro desse universo, nós então conquistamos níveis de avanço espiritual em nosso íntimo. A nossa consciência nos diz que avançamos na escala do progresso espiritual, que é aquele reino de Deus das coisas que não mudam jamais, as coisas eternas. A verdade é uma só, ela não muda nunca. Tudo que eu puder desenvolver aqui na Terra, eu conquisto isto como um degrau de avanço espiritual. E faz o comentário de uma das pessoas presentes, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Ora, se nós seremos retribuídos pelo bem que praticamos lá no plano espiritual, ele fala, é feliz do que comer do pão no reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino da consciência tranquila do dever cumprido. Feliz daquele que comer do pão, ou seja, a retribuição do seu ato benigno no reino da consciência, né? Feliz, porque Jesus fala lá no início do Sermão da Montanha, bem-aventurados, e citam várias bem-aventuranças, onde se refere, muitas delas, a
ao estado de bem-aventurança que nós conquistamos na prática do bem. Lá há uma relação de bem-aventuranças onde nós podemos examinar o que nos convém à consciência e o que não convém, né? Allan Kardec ele faz um comentário a respeito desta passagem. Há um momento que ele fala assim, olha só: o âmago do seu pensamento, do pensamento de Jesus, se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Você fez bem para pessoas que não poderão de maneira nenhuma te retribuir. Então já é uma maneira de a gente planejar a nossa boa ação. Eu vou tratar de fazer o bem àquelas pessoas que não vão me retribuir, porque naturalmente eu teria um arrastamento por causa do ego. Se eu escolho fazer o bem a quem não tem possibilidade de me retribuir, então o bem que eu fizer ficará guardado como mérito em minha consciência. Olha que interessante, Jesus nos dando uma estratégia para a gente vencer o arrastamento, né? Kardec continua: quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Quando nós iniciamos nesse esforço de praticar o bem para quem não pode nos retribuir, naturalmente nós temos aquele grande arrastamento de querer ser reconhecido, de receber um elogio, de receber uma retribuição. No começo nós vamos com esse arrastamento, mas a gente faz porque a gente planejou fazer de modo que não retorne este benefício que naturalmente somos arrastados a obter. A gente planejou, não vou ter esse benefício. Eu tratei de uma maneira tal que me impeça esta retribuição. No começo é assim, difícil, né? A gente fica aquela coisa aguardando. Mas com o passar do tempo, nós vamos tendo o prazer de praticar o bem. Aí então nós já estamos conquistando espaço do reino de Deus em nossa alma, estando encarnados ou não. Ele prossegue assim, Allan Kardec. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então veja que o Allan Kardec, ele generaliza o ensino de Jesus. Quando ele fala de um festim, convidar para uma alimentação, convidar para uma ceia, para um almoço, para um jantar. Isso é uma coisa que é bastante comum, bastante compreendida. Mas Allan Kardec, ele amplia isso. Fazer isto, dar alimento, distribuir sopa, cesta básica, muito meritório, isso aí, muito importante, né? Nos beneficia bastante. Mas amplia-se. Nós podemos fazer aquilo que eu tenho. Essa pessoa fala assim: eu não tenho dinheiro, não posso ajudar, não posso dar uma cesta básica, eu não posso dar uma sopa, não posso receber. Mas algo que nós temos, podemos dar. Olha só, a participação na abundância de que desfrutais. Alguma coisa nós temos. Às vezes a pessoa até é paraplégica, ela está lá numa cama, está numa cadeira de roda, não consegue fazer nada. A única coisa que se mexe é o rosto, é o pensamento, é o sentimento. Então vamos usar isto, não é? Se eu tenho condição de falar, eu recebo as pessoas, vou dar uma palavra de bom ânimo, não deixar as pessoas constrangidas na nossa presença, não é? Transmitir uma boa impressão, conduzindo pessoas a se animarem com a sua própria vida, fazer uma oração, fazer uma prece, um bom sentimento. Isto é muita coisa, não é pouca coisa não, porque mexe na essência do nosso ser.
que é o que Jesus está falando. Quando derdes uma ceia, convideis para os pobres e os estropiados, ou seja, quem não pode nos retribuir. O que está havendo no íntimo nosso? Há aquele anseio do bem, seja dando uma ceia, ou seja fazendo uma oração, dando um bom sentimento, uma boa palavra, um sorriso, uma boa aparência, uma serenidade, um silêncio. É a essência mesma, seja dando um festim, dando uma ceia, distribuindo uma cesta básica, dando um passe, fazendo uma palestra edificante, lendo um texto, ou fazendo uma oração, emitindo um bom pensamento, silenciando quando o outro se desajusta, uma boa palavra, fazendo um bom almoço em casa, cuidando da limpeza, participação na abundância de que desfrutais. A essência é a mesma. Não quer dizer que eu faço grandes coisas, o meu mérito é maior, não. É a essência daquilo que move o meu coração. Há uma passagem muito interessante no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, em que Pedro e João estão adentrando ao templo para a oração na hora nona. Eles estão entrando para fazer esta oração rotineira deles, e há na porta do templo um paraplégico, está ali uma pessoa paralítica, ele pede uma esmola, E Pedro, então, volta-se para ele e fala: olhai para nós. Estava ele e João, né, o evangelista. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Toma a mão do homem e o levanta, e ele se movimenta em seus pés, fica feliz e sai louvando a Deus. Junto com eles, adentra o templo de Jerusalém. Então, o que o Pedro fala? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele tinha recebido esse dom de cura, esse poder de persuasão da alma, né? Tocando a alma daquele paralítico. Ele tinha recebido isso no Pentecostes, alguns dias antes, onde deu o dom do Espírito Santo, né? Que ocorreu sobre todos os apóstolos que estavam ali reunidos. E então cada um deles recebeu um dom espiritual, e Pedro de curar, não é? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E veja que o que ele fez com boa vontade, voltou-se para o homem, olhar para nós. E aí está a essência do ensinamento do Cristo. Há passagens, como está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, onde há uma mensagem de instrução dos espíritos de uma rainha de França, onde ela explica que, tendo tido aqui na Terra condições de fazer muita coisa, ela não fez. Mas quando ela retorna ao mundo espiritual, este é um contraponto à lição de hoje, né? É um contraponto. Ela teve oportunidade e não fez. Como disse o Pedro, o que eu tenho, isso eu te dou. Ela era rainha, mas ela não fez. Quando ela retorna à pátria espiritual, o que ela diz assim, ó? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. É como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima,
homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre, etc. Está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando. Por isso que diz ali Jesus, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. A rainha não estava na condição de justa, mas o funcionário dela, quem ela desprezava, estava. E esta ideia, quando nós alimentamos em nossa alma os valores do reino de Deus, quais são? Solidariedade, fraternidade, compaixão, caridade, enfim, benevolência, indulgência, perdão. Isso nós podemos fazer. Então aqui está a lição deste vídeo, não é? Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Os pobres e estropiados são aqueles que necessitam de algo que eu posso dar. Não é? Desfrutar dos bens, como diz ali Kardec, da abundância que desfrutais. Em relação a uma pessoa que necessita daquilo que eu tenho, isso te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Que fica como então esta mensagem de Allan Kardec, né? Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Nós encerramos assim este vídeo e retornaremos ainda no próximo vídeo, prosseguindo no estudo deste capítulo, mas já então tratando de instruções dos espíritos, mensagens espirituais dos espíritos por psicografia, acerca do tema não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Até lá então, e que Jesus nos ampare e fortaleça a todos nós.